Meu querido companheiro, senador João Capiberibe, feliz responsável pela realização dessa reunião. Querida deputada Janete Capiberibe, prezado líder do PSB, senhor João Maria Rabelo, brilhante jornalista Luiz Cláudio Cunha, meu amigo e meu irmão, chefe, orientador, ministro, líder e hoje vereador Valdir Pires. Senhor Marcos Magalhães, senhoras e senhores. A singeleza dessa reunião, segunda-feira, meio-dia, não seria o que poderia se imaginar que depois de tudo que se passou, seria uma sessão não monstruosa, com aplausos e foguetes. Mas eu acho que é bom assim. Sim. Singela, simples, mas com um enorme significado. O significado de que estamos aqui 50 anos depois para trazermos a nossa palavra sobre um movimento que não é a Revolução de 31 de março, mas é o golpe de 1º de abril. Eu fico impressionado como o tempo passou e quando, de repente, nós estamos analisando os 50 anos de um dia que parece que foi ontem, aqueles dramáticos momentos que nós vivemos nesse país. De um lado, um presidente, 2 vezes eleito vice, sempre com mais votos que o presidente, e que depois de um plebiscito teve uma esmagadora maioria de 70 e tantos %, favorável a lhe devolver os direitos de presidente executivo e não parlamentarista. Um presidente que debatia ideias, apresentava propostas. Nós, parlamentares, entramos aqui adaptando as propostas que o presidente João Goulart apresentou à nação no dia 13 de agosto, para ver o que o povo pensa sobre essa matéria. Porque a grande verdade é que daquelas reformas de base que se defendia, a ditadura silenciou, calou. E nenhuma proposta, e nenhuma votação, pelo contrário, algumas regrediram, mas nada aconteceu. Do outro lado, militares. Eu acho que nunca o Brasil teve tanta gente junto na mesma causa. As igrejas, todas elas, invocando o santo nome de Deus, invocando a família e a democracia, a grande imprensa, na mais brutal campanha, de todos os jeitos e de todas as formas,
um massacre, onde o Brasil viveu uma triste história. Nós votamos aqui, meu amigo Valdir, um ato que tem significado e vale para a história. Nós anulamos no Congresso Nacional aquela sessão que foi feita cassando o mandato do presidente. Além de todos os fatos reais e normais da sua anulação, a realidade. Não houve convocação do Congresso, não tinha presença. Foi lido aqui, lá estava Vossa Excelência e o senador, o chefe da Casa Civil, Darcy, que mandaram a essa casa a comunicação oficial. O presidente da República, nesse momento, está em Porto Alegre, na casa do ministro do Exército, que ele tinha promovido como comandante do Terceiro Exército, a ministro da Guerra, à disposição. Ou telefone para ele, ou de 3 horas ele estará aqui. E a triste figura do senhor Auro de Moura Andrade não tomou conhecimento daquela declaração, não votou, não houve votação, não houve nada. Ele leu que o presidente estava fora, declarou vaga a presidência da República, empossou o senhor Mazzilli e encerrou a sessão. Aquela sessão foi anulada, não vale. E é bom que o Ministério de Educação determine a mudança nos livros de história, para que não apareça como hoje, onde ainda lá está a Revolução de 31 de março, que cassou o mandato do presidente. E lá está ainda as eleições feitas pelos generais ditadores. Olha, você, Valdir, estava no Palácio do Planalto. Ali, a pedido do Jango, junto com o Darcy, enquanto ele ia para Porto Alegre. E eu estava lá em Porto Alegre, no aeroporto, junto com o comandante do Terceiro Exército, nomeado ministro, esperando o João Goulart vindo daqui. Foi uma longa espera e do aeroporto fomos para a casa do comandante do Terceiro Exército. E foi uma longa discussão. O Brizola insistentemente queria resistência. Que o Jango o nomeasse ministro do Exército, ministro da Fazenda, ele, Brizola, e o comandante do Terceiro Exército, que o Jango já tinha nomeado ministro da Guerra. Um longo debate. O Jango contou, quando soube que as tropas vinham do Mourão, de Juiz de Fora, rumo ao Rio de Janeiro, ele falou com o Marechal Krull, o General Krull, na expectativa que o General Krull, amigo seu, fosse em direção às tropas de Mourão. O General Krull exigiu de Jango um manifesto anticomunista contra os sindicatos e uma caça às bruxas. E o João Goulart, que estava ali, e disse ao general Amaury que ele não podia ir porque o movimento era imenso contra o Jango, uma generalidade de que era o comunismo, e que ele, para poder fazer alguma coisa, ele tinha que ter essa nota do Jango. E o Jango não deu. O Jango disse: eu não posso passar para a história, na tentativa de permanecer, fazer um ato de traição dessa natureza. E disse mais, Jango: antes, o comandante do Terceiro Exército
deu solidariedade total ao presidente, estava à disposição de fazer o que o presidente queria, mas era obrigado a informar que ele não tinha a firmeza total do Terceiro Exército. Havia sedições em algumas cidades do interior, e o Rio Grande do Sul houve época que o Rio Grande do Sul tinha metade do Exército brasileiro. E ele dizia que se a ordem fosse avançar, ele avançaria. Mas ele tinha que reconhecer que ele não saberia como ficaria o Sul. Se ele indo, não se rebelariam no Rio Grande do Sul. Aí o Jango deu o argumento final pelo qual ele não aceitava lutar. A informação que ele tinha é absolutamente certa, de que não só o americano estava querendo intervir, estava patrocinando, mas a frota americana, os navios, já tinham se dirigido, já tinham saído ali da América Central e estavam se dirigindo ao Rio de Janeiro. E o medo de Jango era que não apenas seria a guerra civil, mas que os americanos queriam entrar no Brasil. E a ideia era que nem a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Brasil do Norte e Brasil do Sul. Essa foi a causa determinante do Jango não ter resistido. Dizia ele que não tinha condições e não podia entrar numa luta que ele sabia que era absolutamente injusta e desavisada. O Jango estava firme, estava lúcido, estava sereno, mas se via que era um homem amargurado. Se é um homem que, de certa forma, eu diria, ele morreu um pouco naquele momento. Ele viveu um momento dramático, e eu digo mais, Valdir, ele tinha vontade de avançar, tinha vontade de resistir, mas os números que lhe foram apresentados o levaram a não aceitar. E ele foi para o Uruguai. E a história nós conhecemos. Primeiro quiseram dar um golpe dentro do golpe. Assumiu o Mazili, nomeou o governo dele, nomeou os 3 ministros militares e a vida continua. Foi quando os que estavam preparando o golpe mesmo viram que tinham sido golpeados. Então, no dia 1º de abril houve um golpe do Congresso Nacional, porque foi o Congresso que fez tudo. Derrubou, nomeou um presidente, o presidente escolheu o seu ministério. 8 dias depois houve uma revolução. 8 dias depois houve uma revolução no papel. Ato institucional sem número, caçando, prendendo, matando, transformando o Congresso em Congresso Colégio Eleitoral e elegendo o senhor Castelo Branco. O resto nós conhecemos. Triste história e triste memória. Foi uma página de terror. O americano deve isso ao mundo. Foi o Brasil, foi a Argentina, foi o Chile, foi o Uruguai, foi o Cone Sul, que viveu uma página dramática. Não dá para dizer que os americanos não nos ensinaram nada nunca. Sim, ensinaram os brasileiros a torturar, ensinaram os brasileiros a fazer, a manter no ódio como o Brasil se manteve. E a resistência foi heróica. Sim, nós temos que homenagear, que elogiar e que dar o merecimento aos homens como o Valdir, como o Rabelo, às gerações
que foram caçados, as gerações que morreram, que foram torturadas, que desapareceram, as lutas mais variadas, das fórmulas mais diferentes para resistir. E o mérito, a capacidade do povo brasileiro. O pior momento político da época da ditadura, quando nas eleições o voto em branco entrou quase que em primeiro lugar, Arena, depois o voto em branco. Havia uma resistência aos políticos, o povo queria, vão para casa, fechem o Congresso, saiam do Congresso. Uns luta armada, outros guerra civil, outros resistência aqui e acolá. O povo se organizou. Eu me lembro que o povo se organizou, estabeleceu as metas. Diretas já, fim da tortura, fim da censura, Assembleia Nacional Constituinte e anistia. E começou a sair da primeira tese, diretas já. E aí o povo se uniu impressionantemente em torno dessa tese. E fomos para a rua. Era tudo contra. O ato institucional número 5, o pior de todos. Mas deu certo. O povo foi para a rua aos poucos, meia dúzia, uma dúzia, com medo, foi e aumentou, e aumentou. E quando o governo foi ver, eram milhões que estavam na rua. E fizemos o que parecia impossível. Ganhamos no colégio eleitoral. E restabelecemos a democracia. Tancredo morreu, mas justiça seja feita, o Sarney, naquelas normas que nós tínhamos fixado, de anistia, de diretas, de fim da anistia, de fim da tortura, de liberdade de imprensa, aconteceram. E estamos no momento de hoje. Momento importante, muito importante. Um momento que nós todos temos que analisar e refletir. Estamos vivendo, desde a ditadura, o momento mais difícil na democracia brasileira. Agora, problema sério. Eu acho que nada poderia atingir mais o âmago do povo brasileiro do que uma crise na Petrobras. Mas nós vamos ter que ter a capacidade e a competência de analisar, de buscar a verdade, mas manter o clima da democracia e da liberdade. Temos que exatamente aproveitar esse momento, na hora do cinquentenário do golpe e nos 21 anos da democracia, nós temos que dar o máximo de nós. A oposição combatendo, criticando, o governo defendendo, mas na base do debate, da discussão. Nenhum nem outro querendo colocar em risco a hora que nós estamos vivendo. É um grande momento da responsabilidade do Congresso Nacional. E acho que dessa vez nós estamos preparados. Estamos preparados para continuar. Sim, continuar. Melhorando um pouco. Essa casa foi bem salientada aqui, na ficha limpa, que é um projeto que determina que quem é ladrão, quem é vigarista não pode ser candidato. No mensalão, onde o Supremo tomou um novo rumo no seu futuro com relação à realidade brasileira, nós vamos melhorar. Eu sinto, nos meus 84 anos, que vivi esse tumulto, essa agitação, essa luta, com homens extraordinários,
os que morreram, os que já faleceram e os que estão aí. Doutor Ulisses, Tancredo, Teotônio, gente excepcional. Outros como Valdir, que estão aí continuando a caminhada. Valeu a pena. Sinceramente, valeu a pena. Mas temos que nos esforçar no sentido de darmos uma esperança para o povo brasileiro, uma expectativa para a nossa mocidade. Não é possível que, nessa altura, estejamos pensando em nós, no nosso candidato, no nosso partido, na nossa vaga, na nossa vantagem. Nessa altura, o debate é necessário, mas o respeito à dignidade humana, a responsabilidade com o momento que estamos vivendo, que seja um passo rumo à democracia e não a tentativa de retrocesso, é a maior obrigação de todos nós. A mais importante de todas. Vamos à luta. Nós vamos responder sim à democracia e à verdade. Muito obrigado.